E nós estamos de volta com Semana Entrevista e vamos continuar aqui no nosso papo. Quando nós fomos para o intervalo, eu te interrompi, então a bola está com você. Eu queria ter comentado no primeiro bloco a respeito da importância do evento da vinda da Cristolândia, por causa do momento que nós estamos vivendo, não somente em Caratinga, mas infelizmente em todo o país, que é um problema seríssimo social relacionado ao crack. Há poucos dias atrás eu vi uma reportagem, salvo engano o Ministério da Saúde fez uma pesquisa onde pessoas acima de 40 anos entrando no vício do crack. E é um problema social que muitas vezes eu sinto que em alguns momentos as pessoas não querem falarem, mas é um problema muito grave e eu até penso que é muito mais grave do que a sociedade imagina. Para se ter uma ideia, na última edição do nosso jornal, Jornal Semana, nós publicamos uma matéria feita pelo Departamento de Comunicação do UNEC, em que eles fizeram uma pesquisa e pessoas da terceira idade, principalmente os homens no caso, estão se envolvendo com o crack através de prostitutas. Então, aqui, infelizmente, a gente vê isso na Praça Cesário Alvim, principalmente na época quando os aposentados vão receber a pensão, ficam as prostitutas ali e acabam assediando as pessoas. E um deles confessou que vários amigos estão usando droga porque foi oferecida pelas garotas de programa. Olha que situação que nós estamos vivendo. E é uma droga que ela pega a pessoa e ela é difícil de ser, de deixá-la. E tocando nesse assunto, a Cristolândia, justamente o nome é esse, por causa que ela combate a Cracolândia. Inclusive eles fazem um trabalho tão maravilhoso que eles ficam inseridos mesmo dentro do contexto onde existe Cracolândias, nas capitais principalmente. Eu tive há 3 anos atrás, eu estive em São Paulo para me pegar uma experiência, inclusive eu fiquei 2 dias dentro de uma Cracolândia e te falo até o local, era numa rua paralela, não sei se você conhece São Paulo, a Rua General Osório. E só para você ter uma ideia, eu fiquei tão abismado porque era 5 horas da tarde, quando esse grupo de missionários foi para lá e eu fui junto, e o comércio funcionando normal, as lojas abertas e sem exagero, tinha no mínimo umas 50 pessoas em um muro de um estacionamento e fumando crack, e crianças, e adultos, e idosos, e eu fiquei assim, apavorado com aquela situação, que eu nunca tinha visto assim de tal forma. E eles estão no meio disso, eles estão fazendo um trabalho que muitas vezes hoje o próprio governo não faz. O governo ele pode ter a verba, ele pode ter a vontade, mas hoje quem está fazendo isso, e eu falo isso inclusive até na tribuna mesmo, como vereador, ai de nós se não fosse as igrejas hoje no nosso país, que fazem um papel que hoje era para o governo Deve fazer. Ser o Estado. E quando eu falo igreja, não é igreja evangélica, somente católica, não. É de uma forma religiosa generalizada. Ai se não fosse essas pessoas. Pastor Jailson, e como tem sido a preocupação de vocês, pastores, na reunião da associação, com relação a essa realidade? Nós sabemos que hoje em Caratinga, a gente recebe quase sempre o resumo das ocorrências policiais e de cada 10 ocorrências envolvendo droga, nós temos aí, em 7 delas, nós temos o envolvimento de adolescentes e crianças como autor do tráfico ou como usuário da droga. Esse assunto vocês têm abordado na associação? Temos abordado. A prova é que nós estamos trazendo uma equipe que vai nos dar, além de uma participação bem efetiva deles, orientações e em parte até treinamentos em como lidar com essas pessoas. Então, a nossa preocupação é muito grande, é muito intensa sim. Tanto que nós como evangélicos, nós como religiosos, pessoas tementes ao Senhor e pastores de um modo geral, temos dado apoio a alguns centros de recuperação que existem na nossa cidade e região, como o Desafio Jovem Hebron, o El Shaddai, que também tem essa preocupação
de lidar com usuários. Agora tem se desenvolvido também Resgatados pelas Mãos de Jesus, que é um grupo que funciona não somente para dar assistência ao usuário, mas também aos seus familiares. Já está funcionando, toda terça-feira tem um grupo de reflexão, de estudo ali no Movimento de Vidas. O próprio Movimento de Vidas tem essa proposta de resgate, de restauração das famílias, de usuários e de pessoas de um modo geral. Então a nossa preocupação é muito grande. Temos participado de fóruns há pouco tempo, quando a Prefeitura promoveu, a Câmara de Vereadores promoveu, o pastor Romeu estava ali também, eu estive ali representando e dando a palavra em nome dos pastores, minha participação e vários outros. Então tem havido a preocupação, sim. Então essa palavra do pastor Romeu, ela é pertinente, porque nós, como cristãos, como evangélicos, como servos do Senhor, não podemos ficar de olhos fechados diante da dor, do sofrimento, da angústia das famílias. Não podemos fazer de conta que está tudo bem, quando na verdade não está. Nós temos que ir, eu vou usar uma palavra até um pouco mais forte, ao inferno, resgatar as almas que estão perdidas. E a proposta que cremos dentro da palavra de Deus, quando as portas do inferno não prevalecerão a igreja, então a igreja tem que arrombar as portas do inferno, tirar essas pessoas do inferno. E hoje, se tivéssemos que parafrasear, o que mais simboliza o inferno, senão uma Cracolândia? Então nós temos, como igreja, estamos preocupados e estamos fazendo exatamente isso. Rominho, e você falou que as igrejas, a igreja em si, né? Vamos colocar a igreja, né? O povo cristão tem ocupado um espaço que deveria, um trabalho que deveria ser desempenhado pelo Estado. Vocês pensam em alguma coisa em Caratinga para acordar as autoridades para essa situação, que não é a situação de alguns, é a situação que tem atingido a quase todas as famílias? Olha, como igreja, a igreja ela faz o papel dela e deixar bem claro que não a igreja faz sem esforço, não é? A igreja ela vai continuar fazendo independentemente do governo ou não, porque também a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta, não é? Agora eu vejo uma ineficácia do poder público e de uma forma generalizada em relação a essa situação em nosso país. Só porque você tem uma ideia, semana passada nós fomos fazer uma visita à noite, nas madrugadas, e eu cheguei perto de uma pessoa que estava enrolada em um cobertor à noite, para a gente levar alimento ali, e quando ele viu que a gente estava aproximando, ele acordou naturalmente, e quando ele destampou da coberta, eu levei um susto muito grande. Eu levei um susto, fiquei impactado, porque é um amigo meu, é uma pessoa que é meu amigo desde a infância, e eu fiquei impressionado e naquela hora eu falei, fulano, o que você está fazendo aqui? E aí pudemos conversar e tudo. Essa pessoa tem casa, tem família em Caratinga e já tem alguns meses que está dormindo na rua, virou um andarilho. E naquele momento ali eu fiquei muito impactado, mas muito impactado. E ao mesmo tempo a gente vê que esse mal, ele não está batendo na porta hoje de quem não tem família, de quem tem dinheiro e quem não tem. Exemplo esse que há 3 anos atrás, voltando, quando eu estava dentro dessa Cracolândia, só para você ter uma ideia, tinha um camarada lá, um jovem, boa pinta demais da conta, e ele foi um ator da Rede Globo. Ele participou de uma novela da Rede Globo, ele estava lá na Cracolândia. A gente, claro que não vai expor ninguém, mas eu conheço pessoas aqui em Caratinga da alta sociedade que tem um familiar dentro da sua casa que está fundado no crack. Então é um problema que a gente deve discutir, a sociedade de uma forma geral, junto com todos os poderes, porque falar assim, então qual é a solução, Rominho? Eu te confesso que a gente muitas vezes se sente até mesmo impotente. E infelizmente está crescendo muito, mas muito. E nós a cada dia estamos vendo casos novos, nós que estamos aí dentro, inseridos nas ruas e tudo, que está realmente apavorando. A sociedade, eu digo sempre, a gente não está tendo noção do que está acontecendo. Né? E de certa forma, a solução
se ela existisse assim, ela já teria acontecido. Exatamente. Né? Mas, de certa forma, há a carência, a necessidade da sociedade se reunir, começar a debater e tentar encontrar o caminho. Amenizar, né, a situação. Procurar essa solução. E aí eu vou te lançar um desafio, companheiro. Você exerce um cargo político e a Câmara é um fórum de debate dos problemas da sociedade. Aí eu te lanço um desafio. Convoca uma audiência pública, chama a sociedade para discutir, mas não aquela audiência pública que às vezes o pessoal faz para falar que discutir o problema, mas para discutir mesmo, para sair dali com propostas. E aí chama a associação que tem convívio, chama as pastorais da Igreja Católica, chama os advogados, a OAB, chama o Judiciário, o Ministério Público, e se faça um movimento. Porque continuar assim... Olha, coisa interessante que eu estou vendo, da parte, por exemplo, do Judiciário. Eu vejo um exemplo que eu quero dar aqui. Nós fizemos audiência pública, eu fiz um pedido, a qual o pastor até citou aqui, a respeito do enfrentamento ao crack no estado de Minas Gerais. Naquela ocasião nós tivemos uma participação muito boa de várias partes da sociedade. Mas o que nós podemos fazer pela prática? Eu vou te dar algum exemplo, rapidamente, para não tomar o tempo. Hoje, olha, você deu um exemplo muito interessante que apavora, mas é uma realidade. O índice de criminalidade aumentou muito e nós sabemos que uma grande porcentagem, uma maioria, eu poderia arriscar que talvez 90% dos crimes seriam por causa das drogas? Sim. Hoje nós vemos, né, pessoas que estão furtando e se você deixar o seu óculos ali, um viciado é capaz de pegar esse óculos e ir lá e trocar na pedra. Isso. Da mesma forma que ele pega o seu óculos, ele arruma um carro para roubar. E você concorda que da parte pública gasta-se muito porque exige segurança, exige recuperação na saúde dessas pessoas. Então é aquele ditado, melhor prevenir do que remediar. Por exemplo, em nossa cidade, o prefeito poderia investir nisso e tendo todo o apoio, criando aqui em Caratinga, por exemplo, um centro, fora os que já tem, que vivem, infelizmente, né, capengando, porque a verdade é essa. É uma realidade. Se a Igreja Batista não ajudar, se a Igreja A não ajudar, se você não ajudar, eles não têm, às vezes, nem o que comer. Não poderia criar um centro, prevenir, pegar aquela pessoa que está iniciando, que é mais fácil, e essa pessoa, então, ter uma facilidade maior, e realmente é comprovado isso de uma recuperação, né, do que aquele que está aí há anos na rua e muitas vezes ficou até fisicamente já, né, debilitado, porque a droga ela causa um mal tão terrível, ela causa esquizofrenia. Nós conhecemos pessoas que estão malucas hoje na rua por causa de drogas. Então, realmente, eu concordo com você que é um debate que precisa ser assim, muito bem feito, mas não somente feito para aparecer que fizemos um debate, mas que realmente tenhamos soluções. Nós vamos só um intervalo, pastor. Sim. Que aquele menino ali, ele já acenou para mim, ele é bravo, ele é muito forte. Então nós vamos a um rápido intervalo e na volta nós continuamos esse assunto, que esse assunto é realmente um assunto do momento, um assunto importante. Um momentinho só. Intervalo e voltamos.